O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, muito conhecido esse texto, que diz assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Batismo é uma palavra de origem grega e significa imergir. E olha a importância da palavra. Imergir é uma coisa, emergir é outra. Então é imergir. Por isso tem que entender o que fala. Então, imergir, afogar, afundar, e assume o sentido de lavar, destruir, purificar. No cristianismo, o batismo faz parte dos sacramentos instituídos por Jesus Cristo, e nós explicamos já o que é sacramento no episódio passado. Conforme consta no livro dos Atos dos Apóstolos, e foi celebrado pela primeira vez após a vinda do Espírito Santo. Um sacramento é um sinal visível da graça de Deus, uma ordenança instituída por Cristo, através da qual as pessoas recebem a graça divina. Existem dois tipos principais de batismo nas religiões, se levarmos em conta a forma de realização. Então nós temos imersão, aspersão ou efusão ou afusão. É tudo praticamente a mesma coisa. A imersão é uma coisa, aspersão, efusão ou afusão são nomes distintos, mas para coisas parecidas. No batismo por imersão, Sofia e Pietro Natan, a pessoa é submersa completamente. Não fica nem a ponta do nariz lá de fora. Então isso é imersão. É considerada a forma mais antiga e é praticada por várias denominações, como os cristãos anabatistas e os discípulos de Cristo. Aqui eu vou abrir um parênteses da importância da gente entender o que está falando e entender o que está escrito, não é? Então, olha só, que perigo que é isso daqui, ó. É considerada a forma mais antiga e é praticada por várias denominações, como os cristãos anabatistas e os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo, eles praticavam isso? Não é? Quem são os discípulos de Cristo aqui? Os 12 apóstolos? Não é isso que nós estamos citando. Tem denominações, que é um grupo de cristãos chamado de anabatistas, e tem um grupo de cristãos chamado de discípulos de Cristo. São igrejas, percebe? São movimentos. Aí, para a gente não aprender um pouco mais, os anabatistas foram um grupo de cristãos que surgiu durante a Reforma Protestante, conhecido principalmente pela prática do batismo apenas na idade adulta, que eles chamavam de rebatismo, para os que já haviam sido batizados quando crianças. Então, dentre outras coisas, esse tipo de coisa. Então, eles tinham como característica essa questão do batismo somente de adultos, o discipulado deles, né, o que nós estamos fazendo aqui, que é o concumenato deles, era bem radical, então aquele radicalismo, e também eles pregavam a separação entre a igreja e o Estado. O Estado é uma coisa, a igreja é outra. A Bíblia como regra infalível, e também o pacifismo. Eles eram contra armas. Hoje, por exemplo, as igrejas pentecostais, neopentecostais, enfim, tem um pouco de cada coisa disso. E já a igreja cristã, discípulos de Cristo, é uma denominação cristã protestante, que ensina que o discípulo é aquele que segue outra pessoa em suas ideias, atitudes, posições, o arquétipo, né, o modelo.
os discípulos mais conhecidos, não é? Se a gente for olhar, são lá os 12, mas não é deles que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma igreja que não tem a ver com os discípulos de Cristo, que é um grupo, não é, de irmãos que seguiam, não é, esse modelo, não é, de Jesus Cristo. Então eles, dentre outras, eles também faziam ou fazem, né, porque ainda existe o batismo por imersão. Então, para a gente entender e ver a diferença, quando a gente está observando as coisas, você precisa dar uma olhada, né, para você não confundir. Mesmo que seja parecido, não é a mesma coisa. Então, no batismo por aspersão, pequenos respiros, pingos de água, são jogados sobre a pessoa que está sendo batizada. Esse tipo de batismo pode variar para efusão ou afusão. Então, na aspersão, que é muito comum, por exemplo, quando na igreja católica, o sacerdote católico, ele vai, por exemplo, proferir uma unção, uma bênção, enfim, o que ele faz, né? Ele tem ali um equipamento, não é que ele faz assim, a água asperge sobre a pessoa. Então tem igrejas que usam esse método para batizar, não é? Ele faz assim com um instrumento, com água, não é? E a água vem sobre a pessoa, considera a pessoa batizada, não é? E tem também a efusão ou afusão, em que a água ela é derramada diretamente sobre a cabeça da pessoa a ser batizada. Esses métodos, eles são comumente usados na Igreja Católica e por algumas outras denominações. É importante saber que religiões não cristãs também batizam as pessoas. Por exemplo, no judaísmo, no hinduísmo, rituais de imersão são realizados para purificação e iniciação, mas tem significados diferentes do batismo cristão. A partir desses dois tipos, imersão e aspersão, então nós temos dois tipos de batismo, imersão e aspersão. Algumas teologias cristãs, especialmente as pentecostais e neopentecostais, aí é importante saber. No domingo passado nós falamos, para você entender o que são pentecostais, o que são as denominações neopentecostais. Importante saber. Então, esses dois grupos em especial, mas outros também, mas esses mais, adicionam classificações de batismo considerando experiências internas em suas comunidades, como que experiências são essas? Batismo nas águas. É uma cerimônia pública para expressar a fé em Jesus Cristo. É o que a Sofia ela passará daqui uns dias. Batismo no Espírito Santo. É uma experiência espiritual em que a pessoa recebe o poder do Espírito Santo. Batismo de arrependimento. É o ato de arrepender dos pecados para seguir a Cristo. Batismo de fogo. Vem para aperfeiçoar o caráter da pessoa, removendo o que é ruim. Batismo do sofrimento. Você sabia disso aqui? Batismo no sofrimento? Tem o batismo do sofrimento. Ocorre durante as provações da vida e fortalece a fé. Então isso aqui são invenções humanas, não é? Eu posso de repente ter uma experiência em cima do cavalo, vou dizer batismo do cavalo. E aí começa. Gravo uma música, enfim, e aí começa. Batismo disso, batismo daquilo. O básico da coisa, do que a gente tem que saber, é que existem dois tipos de batismo. O batismo por imersão e aspersão. É isso. O fundamento é esse. Aí de fundamento eu posso inventar um monte de coisa, não é? Mas os fundamentos são os dois tipos de batismo, não é? Batismo na água com imersão ou aspersão, e aí o restante é interpretação humana desse ou daquele grupo, enfim. Mas a gente precisa saber, para que um dia, se você ouvir, por exemplo, batismo no sofrimento, você está numa igreja, por exemplo, você foi lá visitar ou está assistindo uma live, alguma coisa, você saber o que significa. A primeira orientação sobre o batismo foi dada pelo apóstolo Pedro à comunidade de seu tempo. Para Pedro,
é por meio da conversão e do batismo que se recebe o dom do Espírito Santo. Está lá, Atos capítulo 2, verso de número 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Assim sendo, a conversão é um pré-requisito indispensável para a consagração do batismo. O significado da conversão, o que é isso? Vem da palavra metanoia, que significa mudar o modo de pensar, mudar de ideia ou de opinião. Não é mudar de roupa, deixar de praticar certas coisas. Não diz respeito a mudanças exteriores, mas a alteração do pensamento, a mudança interior, da essência da pessoa humana. Aqui nós temos um grande erro, né? Porque as pessoas acham que conversão, irmã Francisca, é trocar de roupa. Mudou as vestes, isso não tem nada a ver. Eu posso trocar de roupa e não estar convertido. Ué? Estou convencido para agradar um certo grupo ali que eu pertenço. Todo mundo usa preto, eu vou usar preto também. Mas o meu coração, né, não sei nem o que eu estou fazendo. Então, quando a gente fala de conversão, nós não estamos falando de negócio de roupa. É mudar completamente o pensamento. Não é? Antes, sem Deus, eu queria matar. Agora, com Deus, eu quero pacificar. Não é? Antes, com Deus, eu queria fazer arminha. Agora, com Deus, não faço mais isso. Percebe? Então, muda o pensamento. A pessoa é transformada, isso que significa a conversão. A interpretação de conversão como arrependimento conecta-se ao entendimento de João Batista, que relaciona a conversão com o perdão dos pecados e o batismo como meio para a purificação desses pecados. O batismo é, portanto, um rito realizado em diferentes religiões e, claro, de diferentes formas. E por ser simbólico, com diversos significados. Então, inclusive em religiões cristãs, ele pode, numa denominação, ter um significado, é uma simbologia, em outra, ter outra. Então, como diz, né, isso é do jogo, não é? Não dá para a gente ficar dizendo que esse é certo, aquele é errado, enfim, porque quando eu recebo a bênção de Deus também, ela vai agir de forma diferente em cada grupo, em cada pessoa. Então, assim, desde que não esteja fazendo mal, está tudo certo. As origens e o rito do batismo. Aqui é interessante. Em 2006, o historiador medievalista francês Jérôme Bachet publicou a edição em português de sua obra de referência, A Civilização Feudal, do ano 1000, a colonização da América. Então, cobre todo esse período. Nesta obra, Bachet analisa a Idade Média europeia e sua influência na história da América Latina, argumentando que a colonização da América possui uma herança medieval significativa. O livro é amplamente utilizado como referência em estudos históricos no Brasil. Esse livro ele tem como título original La Civilisation Feudale. O título em português é A Civilização Feudal, do ano 1000, a colonização da América. Então, quem quiser dar uma olhada e ler, é interessante. A Idade Média é o nome do período da história localizado entre os anos 476 e 1453. 476 e 1453, né? Obviamente, da nossa era. Não é? Então, esse lapso temporal de 476 a 1453 é o que se chama de Idade Média. A nomeação Idade Média é utilizada pelos historiadores dentro de um espaço-tempo que engloba 5 períodos. Pietro, Sofia, está estudando história? Então lá você estudou isso. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.
Quando nos referimos à Idade Média, geralmente nos referimos a assuntos relacionados diretamente ou indiretamente com a Europa. Vem desses espaços-tempos a expressão homem medieval, que em toda a sua complexidade não pode ser compreendido sem que se considere a oposição entre o bem e o mal. Essencialmente no cristianismo da Idade Média, e justificativa fundamental para a intervenção da Igreja como instância que salva o homem do pecado. Então aqui nós temos a composição do bem e do mal, e para o homem ser salvo desse mal, desse pecado, a Igreja tem que intervir. A doutrina do pecado original, criado por Santo Agostinho, no decurso de sua disputa contra o monge irlandês Pelágio e seus discípulos, presente em seu tratado sobre os méritos e perdão dos pecados e o batismo de crianças, reforça a importância da Igreja e valoriza com maior intensidade a necessidade indispensável do batismo. História da Igreja, que a gente tem que conhecer. Segundo Agostinho, o pecado original é transmitido a cada pessoa no momento de seu nascimento, que antes de ter cometido qualquer falta, a irmã Francisca já nasce pecadora. Então aqui uma alusão ao pecado original. O pecado original afeta de maneira profunda a vontade da pessoa e torna suspeito o exercício de sua liberdade, que a conduziria, na maior parte das vezes, para o caminho da danação, o caminho da perdição. Desse modo, a teologia agustiana insiste no rebaixamento da natureza humana, apresentando um homem, um ser incapaz de se salvar sozinho e que necessita do socorro insubstituível da Igreja por meio do sacramento purificador, ou seja, o batismo. A tese é de que o batismo, ainda que não restabeleça completamente ao homem, à pessoa, a pureza de suas origens no Éden, o liberta do pecado original e atrai sobre ele a graça divina. Então esse é o fundamento histórico, teológico, do batismo na visão agostiniana. Na história, os ritos de abluções, abluções sagrados e pagãos, ablução é o quê? Ato de lavar, tornar a pessoa limpa. Então, tanto no sagrado quanto no pagão, constitui o que pode se denominar de pré-história do batismo. Na antiguidade, os banhos eram utilizados nos cultos orientais e nos rituais de iniciação e exorcismo. No Egito Antigo, as cerimônias sagradas de purificação eram realizadas nas águas do rio Nilo, do Eufrates ou no mar. Nessas três situações. A água é um elemento fundamental do batismo, pois simboliza o quê? A vida. A água que lava e vivifica é o sinal sacramental do batismo. Eu procurei, para fundamentar essa exegese sobre o assunto, pesquisas científicas sobre a origem do batismo, nas quais observei não são citados textos tradicionais da Bíblia, claro. Alguns deles, como que têm um grande valor teológico, porém, considerados não válidos historicamente para conhecer a origem de uma ação eclesial. É o caso, por exemplo, do texto que nós lemos no domingo passado, de Mateus, capítulo 28. Seu valor teológico consiste em fundamentar a atividade batismal no meio da comunidade cristã. Mas dificilmente esse texto será utilizado para fundamentação histórica, científica, por ser um texto tardio. Sofia, que está estudando acerca de história, se não sabe, logo você vai estudar sobre isso.
não é? O que são textos tardios? São textos produzidos ou publicados em um período posterior em relação a outros textos que falam a mesma coisa, autores, conjunto de obras que foram publicados naquele determinado período. Porque, óbvio, não é? Vamos escrever sobre a vida do gato. Então, a Ruth é uma doutora, fala de gato, tem mais 10, 15 ali que fala de gato. Vai tratar sobre um determinado assunto do gato nesse período presente, 2025. Aí, daqui 100 anos, alguém escreve a mesma coisa ou acrescenta mais alguma coisa. Não tem nada a ver. A pessoa escreveu 100 anos depois, um assunto que já era dominado. Numa determinada época, alguém escreveu sobre ele. Então é isso. Quando se escreve nos evangelhos acerca do batismo, com esse fundamento histórico aqui, batismo já era realizado há muito tempo. E tinha registros, não só pessoas do cristianismo, cristãos, vamos assim dizer, né, da divindade, o realizava, mas também pessoas pagãs, né? Elas tomavam banho, se purificavam nesse sentido de batismo. Então as pesquisas mais recentes sobre a origem do batismo descartam toda a derivação de cultos mistéricos, helênicos e orientais, focando nas tradições judaicas, que são textos mais antigos. No mundo judeu, o batismo de prosélitos não pode ser considerado, por exemplo, como antecessor do batismo cristão, pois existem diferenças em relação à sua data de origem, que a gente volta, né, para o ano 50 a.C. e os 50 depois de Cristo. Além disso, era autobatismo, que complementava o rito da circuncisão e era usado somente pelos pagãos que passavam para o judaísmo. Então ele não tinha a característica do batismo de hoje. O batismo realizado pelos essênios também é considerado um predecessor do batismo cristão, por se tratar de banhos para a purificação de uma minoria seleta de judeus. Podia ser repetido e não possuía caráter iniciático. Então ele é anterior, mas não pode se dizer que era igual. No livro Sacramentos de Iniciação, esse livro escrito, minha tia Ernestina, que acaba de chegar, esse livro foi escrito pelo espanhol Víctor Codina, que é sacerdote jesuíta e teólogo latino-americano, e pelo escritor e teólogo chileno Diego Irarrázaval. Publicado pela editora Vozes em São Paulo em 1991, os autores escrevem, pastora Ruth, que o batismo de João Batista parece ser o antecessor imediato do batismo cristão. Por quê? As características são iguais. Era popular e para todas as pessoas, de arrependimento e orientado para a comunidade que vivia a esperança da vinda do Messias, o juízo final e a consumação de todas as coisas. Então observe que inclusive essa celebração, a gente começou, eu fiz um recorte da homilia do domingo passado e coloquei, por exemplo, que dentre as coisas que une o cristianismo, os diversos ramos, é a crença da vinda do Messias, do juízo final, e em que Jesus, quando Jesus vir, consuma todas as coisas. Então isso é que linka o batismo que as religiões cristãs, os ramos, fazem hoje com o batismo do João Batista. Percebe? É praticamente a mesma coisa, não é? Ali a forma, enfim, não é? A simbologia. É compreensível que a comunidade cristã primitiva, nascida sob a luz da ressurreição e do Espírito, assumisse o rito batismal como iniciação cristã, tendo em vista que o batismo reflete o mistério pascual simbolizado pelo batismo de Jesus no Rio Jordão. Ou seja, o batismo não é
essencial para a salvação. Parece ser a forma encontrada pela Igreja como demonstração pública da pessoa romper a tradição da circuncisão e mostrar a novidade cristã. No Antigo Testamento, os rituais de iniciação se dão pelas purificações que estão inseridas num contexto ritual, assumindo o significado de pureza interior e exterior. O impuro e o sagrado são transmitidos pelo contato, e nesse contexto a água é utilizada para purificar-se do próprio contato. Então, as abluções parciais, complexas ou de lavagem de vestes eram prescritas para readquirir a pureza, inclusive para viver em contato com os membros da comunidade sem transmitir-lhes a própria impureza. A origem desses ritos de purificação pode ser motivos higiênicos ou de interpretação mágica e animistas originários de culturas anteriores e de uma religião naturalista incorporada à tradição religiosa judaica. As purificações ocupam um lugar de muita importância na tradição rabínica. Essas purificações são conhecidas principalmente por meio dos tratados de Mishnah, onde se lê: lavam-se as mãos para comer qualquer alimento profano, mas para os alimentos que os sacerdotes comem, para os dízimos e os alimentos sagrados, devem-se tomar banho. No que se refere às águas da purificação, se as mãos se tornam impuras, todo o corpo é impuro. A Mishnah também faz menção à circuncisão e ao batismo dos prosélitos, e tendo em vista que se considera todo pagão como impuro, estes devem passar pelo rito da purificação para que possam se juntar ao povo judeu. E aí diz lá: seja circuncidado, depois de curado, seja batizado por 2 rabinos que o instruam sobre os mandamentos. Em seguida, em tudo viva como um israelita. Aí, o que é a Mishnah? É uma coleção de leis orais judaicas que serve como a base para o Talmud, uma coletânea de textos religiosos judaicos que significa estudo ou aprendizagem em hebraico. A Mishnah foi compilada no final do século II depois de Cristo e início do século III depois de Cristo. Ela codifica a tradição oral judaica que, de acordo com a crença judaica, foi dada a Moisés do Monte Sinai. Aí nós voltamos para o Victor Codina e o Diego Irahazaval, no livro Sacramentos de Iniciação, lançado em 1991, eles explicam que em Israel, o símbolo da iniciação que distinguia os israelitas dos filisteus era a prática da circuncisão. A origem desse rito não é clara e, ao longo do tempo, tanto o rito quanto o seu significado foram evoluindo. É possível que tenha acontecido em Israel uma iniciação semelhante à dos outros povos primitivos, da transição da vida privada e familiar para a vida pública e social. Esta iniciação consistia em circuncidar os jovens após a preparação, e esse rito tinha o efeito de transformar jovens em cidadãos maiores de idade. Conforme Gênesis, no exílio, a circuncisão dos meninos acontecia no 8º dia, como condição para pertencer ao povo de Israel e herdar suas promessas. E a aliança que faço com você e seus futuros descendentes, e que vocês devem observar, é a seguinte: circuncidem todos os homens, circuncidem a carne do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês.
quando completarem 8 dias, todos os meninos de cada geração serão circuncidados. Também os escravos nascidos em casa ou comprados de estrangeiros, que não seja da raça de vocês. Esse é um texto de Gênesis, capítulo 17, versos 10 ao 14. Este rito é um sinal visível e carnal da obediência do povo a Deus e sinal de aliança entre Deus e o povo. Mas a circuncisão evoluiu, muda de patamar ao assumir dimensão espiritual na literatura profética. Jeremias menciona a circuncisão do coração, que consiste na procura de Deus e na fidelidade interior. Sem isso, a circuncisão carnal, a retirada completa do prepúcio, seria apenas um rito material. A circuncisão do coração diz respeito ao comprometimento consequente da circuncisão material, em que a pessoa que rompera com o seu pensamento anterior busca moldar seu pensamento com o conhecimento e observância da lei de Deus. Depois do exílio, a circuncisão foi regulamentada, ressaltando o seu valor simbólico a fim de renovar o pacto da aliança, mas causou conflitos no tempo de perseguição de Antíoco Epifanes, que proibiu o rito sob pena de morte. A gente vê isso registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 48 e 60. Percebe? Quanta coisa, tudo assim, dogmáticas, questões culturais, né, percebe? Quem diz, por exemplo, que tem que seguir a Bíblia ao pé da letra, ele vai ter que se considerar. Como é que faz? Não é? Percebe que coisa interessante? Quanto ao batismo com água, o testemunho mais antigo referente à bênção da água batismal, enfim, é de Quintus Septimius Florense Tertulianus, conhecido como o Tertuliano, que viveu entre os anos 160 e 220 depois de Cristo. Sua obra sobre o batismo está registrada, tem livros, não é? Que se chama De Batismo, escrita entre os anos 200 e 205, constitui um dos textos dogmáticos polêmicos do autor. Polêmica não é de hoje. Então, naquela época, 200 anos depois que Cristo tinha saído, aí já tem aqui, ó. É a primeira obra monográfica sobre o batismo cristão de que se tem conhecimento. O capítulo 4 da obra trata da santificação da água pelo Espírito. Vai vendo. Nele, Tertuliano fala do Espírito que fora chamado para pairar sobre as águas, com o intuito de santificá-la, remetendo lá aos Gênesis, não é? Capítulo 1 e o verso 2. Assim, Ruth, a água recebeu a santidade do Espírito, defendia ele. Uma vez santificada, ela se tornara santificante. A partir disso, Tertuliano fala sobre a bênção da água batismal. Aí o que ele diz? Todas as espécies de água, em virtude da antiga prerrogativa de sua origem, participam do mistério de nossa santificação, pela invocação de Deus sobre elas. Feita a invocação do Espírito, vem logo do céu e paira sobre as águas, santifica-as por sua presença e assim, santificadas, se empregam no poder de santificar por si. Nas igrejas cristãs, no início dos séculos, a água era benta sempre que se celebrava o batismo. Essa prática acontece ainda hoje em algumas igrejas. Percebe? Aqui nós temos a origem, não é, da água benta, por exemplo. Não é? Era um pensamento de um dos teólogos da igreja que fez essa defesa. Não é? Tem igreja que já não segue isso, mas tem igreja que acredita nesse pensamento teológico. Portanto, podemos observar que é preciso cuidado, conhecimento,
Os ritos, mesmo aqueles que deveriam servir para aproximar as pessoas de Deus, se tornam instrumentos nas mãos de pessoas inescrupulosas para controlar as demais pessoas e obter vantagens. Olha só. Por exemplo, nós citamos aqui a circuncisão. Era um legítimo rito de iniciação religiosa que colocava as pessoas junto ao povo de Deus. Era legítimo. Estava lá, está lá escrito. Porém, irmã Francisca, sempre existiu uma preocupação de que a existência do rito levasse o povo a crer que para pertencer ao povo de Deus, bastava então o ato exterior. Faz a marcação, né, do homem ali, ele é circuncidado, automaticamente ele é de Deus. Percebe? Esse é o erro. Batizei e sou de Deus. Não é por aí. Percebe a correlação? Então não é algo automático, não é o rito. Não é que entrei na igreja, eu sou de Deus. Pertenço à igreja, eu sou de Deus. Então esse é o problema. Em Romanos capítulo 2, versos 25 e 29, fica claro que a circuncisão do prepúcio por si só não é suficiente para que o homem, para que a pessoa possa pertencer ao povo de Deus, ser de Deus, ser salva, ter direito à vida eterna. E aqui eu estou trazendo isso, meu tio Manuel Rosa, que está acompanhando, exatamente para a gente pensar. O batismo, ele não salva ninguém. A igreja não salva ninguém, a Bíblia não salva ninguém, não é suficiente. Quem vai salvar será o Cristo, Jesus Cristo. Então, o que isso tem a ver com o batismo? Tudo que nós falamos aqui tem a ver com o batismo? Exatamente tudo. É só você pensar, observar, né, trazer esse conhecimento para os dias de hoje. Da mesma forma, aquilo que me faz uma pessoa de Deus não é o que se vê, nem uma marca no meu corpo, nem um ato público diante das pessoas, seja batismo, santa ceia, qualquer outra coisa. Isso não me faz ser de Deus. Uma carteirinha da igreja, o título de pastor, não é isso, pertencer a uma convenção. Isso não me faz de Deus. Pelo contrário, o que faz a gente ser uma pessoa de Deus, o que faz a gente ser uma pessoa de Deus é aquilo que está escondido. Quero dizer que o batismo, a purificação, não é? Então, o batismo, a purificação, não é? Ser de Deus não é o ato, você ir lá filmar, né? Enfim, não é isso. Isso é importante? Mas não é suficiente. Então, o batismo, a purificação, é o batismo, a purificação da mente, do coração. E isso vem do Espírito de Deus, e não de ordenanças, de ritos, de sacramentos que a gente faz. Isso vem do Espírito de Deus. A nossa maior preocupação deve ser para que recebamos a aprovação não das pessoas. Nós temos que receber a aprovação de Deus. A minha questão não é a aprovação das pessoas, se está gostando, se não está. Eu preciso agradar a Deus. Aí a Sofia me pergunta, mas então não precisa se batizar? Já estou agradando a Deus, não é, Sofia? Aí eu te respondo, não é disso que se trata. Não é isso que estou a falar. O que estou a dizer é de que se faça isso, ou seja, se batiza, mas sem prejuízo daquilo, ou seja, sem deixar de agradar a Deus. Tenha fé em Jesus Cristo, esteja comprometido com Ele, abra a sua mente e o seu coração. Permita que Deus habite dentro de você, Sofia, nas suas atitudes, e então, sendo uma pessoa crente e convertida, uma pessoa boa, cumpra a ordenança de Jesus. Aí sim, se batiza.
E aí você viverá uma vida inimaginável, guiada por Deus.